Então, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início a esta sessão. Eu quero primeiro agradecendo a presença de todos e todas e declaro aberta a sessão, a terceira sessão das quintas-feiras de 2025. Nós tivemos o prazer de ter esta tarde cerca de 50 alunos da Universidade Federal da Bahia, do curso de Letras, para 2 grupos em visitas guiadas e depois um bate-papo no nosso auditório, quando sentimos o grande potencial que tem os alunos de letras para atuarem além dos muros universitários, por exemplo, comparecendo mais à academia, se bem informados sobre nossas atividades, nossos cursos. Eles demonstraram interesse, procuraram conversar com a gente e também tivemos o primeiro anúncio do evento do dia 28, quando aqui vamos instalar o grupo, não, melhor dizendo, não é grupo, é o Clube de Leitura Miriam Fraga, que nasce no Diretório Acadêmico Florentina Souza, da UFBA, em parceria com a Academia de Letras da Bahia e a Fundação Casa de Jorge Amado. No entanto, é um clube dos estudantes de letras. Eles têm uma autonomia para gerir a vida do clube de leitura e nós vamos fazer um acompanhamento, vamos dar as condições que forem necessárias, que pudermos oferecer para que este clube de leitura se efetive e possa gerar para a leitura no meio universitário um bom resultado. Aliás, essa política de criação de clubes de leitura nós estamos levando avante no âmbito da RICA, que é a Rede de Integração Cooperativa das Academias de Letras da Bahia, que, como todos sabemos, é um projeto de extensão desta casa, que já está entrando no seu 5º ano, tendo já organizado um colóquio em Salvador, com a presença de representantes de todas as academias de letras dos municípios baianos, cerca de 30, hoje somos 34, e que tem uma coordenação de minha responsabilidade e que é uma coordenação colegiada com outros 5 integrantes de academias da Bahia, de Jequié, de Vitória da Conquista e do Recôncavo Baiano, que é uma academia regional, não é de um município, mas de uma região. E dentre estes colegas de coordenação da RICA, nós temos aqui hoje a presença de Edson Lima, que é nosso confrade da Academia de Letras de Ilhéus, a ALI, da qual fez parte Jorge Amado, da qual fez parte Adonias Filho, Sozigis Costa, Zé Gattai, e também da Academia de Letras Grapiunas, a Agrau, de Itabuna. Em Itabuna há 2 academias de letras. Ele faz parte da Agrau, que eu acho que é Bahia, e eu faço parte da Academia de Letras de Itabuna, juntamente com a nossa querida Heloísa, e somos Vitória. Então, lá em Itabuna tem Bahia. Brincadeira à parte, são 2 academias que se dão muito bem, não disputam nada, mas somam esforços no sentido de movimentar as letras em Itabuna. Nós tivemos há pouco aqui alguns estudantes que até ensaiaram ficar um pouco conosco, mas infelizmente deu o horário deles, que foi o Luan Henrique Falcão, Adnorão Estrela, Beatriz Medina e Badi Salles, mas que prometeram voltar e frequentar mais a nossa academia. Isso é muito importante porque é uma prática de cerca de 40 anos dessa casa, desde que assumiu a presidência o professor
professor Cláudio Veiga. Eu fico emocionado porque eu fui um aluno que ele pegou pela mão, mandou atravessar a rua e vir para a academia. Então, o professor Cláudio Veiga, ainda diretor do Instituto de Letras e presidente desta casa, que tinha acabado de instaurar esta casa aqui em 1983, ele era o primeiro a falar com os estudantes de letras para que atravessassem a rua e viessem para a academia. E eu fiz isso. E vim, portanto, como estudante primeiro a esta casa, frequentei o curso Castro Alves como estudante, tenho este certificado, e alguns anos depois eu me tornei o coordenador do curso, né? Então eu dizia isso aos alunos hoje: olha, eu já sentei aí nessa cadeira como vocês, enquanto um estudante de letras que veio à academia, e 20 anos depois eu me tornei acadêmico, e 20 anos depois de me tornar acadêmico, veja, aquele aluno de letras, assim como vocês estão aqui hoje, está sentado aqui na cadeira da presidência. E eles gostaram disso e sorriram. E é muito bom ver os jovens sorrirem dentro da Academia de Letras da Bahia. Então, eu quero também dizer que, integrante da nossa coordenação da RICA, estamos aqui com Marinel Barreto, que é da Academia de Jequié e da Academia de Cultura. E também da Academia Capixaba, né? Nós queremos muito esse diálogo com as academias estaduais através do Fórum das Academias. Sim. Perdi aqui o sinal. Que foi recentemente inaugurada no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras, eu acho que foi em dezembro do ano passado, e é um fórum de academias estaduais ao qual eu já pedi filiação. Nós já estamos afiliados nesse fórum, vamos passar a pagar a anuidade, porque a Academia de Letras da Bahia não podia ficar de fora de um fórum nacional das academias estaduais, que tem inclusive como presidente de honra o presidente da Academia Brasileira de Letras. Quero registrar e agradecer a presença de nossos acadêmicos, Lia Rovaca, Nelson Siqueira, Décio Torres, Heloísa Prazeres, Edilene, Urânia e Fernando, que é o nosso decano. Muito bem. Agradecer a presença de Rosana, que me auxilia a estar sempre pronto para servir a academia. Sem a Rosana não teria Leilton aqui disponível. E o senhor, por favor, seu nome? Pedro Jorge Gutierrez Cliente. Sou Pedro Jorge, ele é um frequentador da nossa academia. Ele vem ao curso Castro Alves invariavelmente. E hoje, em sabendo que se tratava de uma conversa sobre Jorge Amado, ele nos dá o prazer dessa visita. Então o senhor faz parte dessa reunião, senhor. Sendo assim, eu vou economizar palavras hoje, porque ele estará aqui amanhã lançando o livro, e eu vou pedir a Edilene que faça a apresentação dele amanhã. Quem é ele? É Eduardo de Assis Duarte, mas não é ele sozinho, é ele e Constância Lima Duarte, a quem rendo minhas homenagens por trazê-lo até nós. Sei que sozinho ele não viria, mas você trazendo, ele veio. Agradeço muito aos amigos, que são esses pesquisadores incansáveis da literatura brasileira, que têm dado uma contribuição bibliográfica imensa para a nossa área de estudos literários, e que amanhã Edilene falará mais a respeito de sua trajetória. Hoje eu lhe apresento como o autor, né, do livro, por favor, o livro aqui, Narradores do Brasil, né? Será lançado amanhã. Mas veja bem, eu sou prevenido. Se tiver alguma pessoa que, estando aqui hoje, não pode vir amanhã, nós vamos fazer o lançamento para esta pessoa hoje. Então, meu pai também, viu? Eu também sou esperto, né? Não vou perder o leitor hoje se ele não vier amanhã. O leitor que veio hoje.
Portanto, é com muita alegria que eu passo a palavra a Eduardo de Assis Duarte para abrir essa conversa aqui entre nós sobre a recepção crítica de Jorge Amado no século XXI, desde já agradecendo pela disponibilidade, agradecendo pela generosidade de nos trazer a sua palavra sobre Jorge Amado nessa tarde de quinta-feira, dia 10 de abril, quando a nova diretoria completa exatamente um mês de posse. Muito obrigado. A palavra é sua e o microfone também. Bom, boa tarde a todas e todos. A minha palavra inicial é uma só, é uma palavra de agradecimento, antes de tudo, né, à Academia de Letras da Bahia, em especial na pessoa do seu presidente, Aleilton Fonseca, nosso colega, companheiro de lides literárias já de algumas décadas, e bem como a nossa querida Edilene Matos, que também é bastante responsável pela minha presença aqui hoje e pela minha presença na Bahia nos últimos anos, que se intensificou bem mais a partir do momento em que me transformei em professor visitante da UFBA, apesar da pandemia, né? Mas conseguimos fazer um trabalho que a mim me agradou bastante. Quero agradecer a todos também presentes e dizer que é uma alegria enorme estar aqui hoje e para apresentar esse trabalho rapidamente. E falar de Jorge Amado é sempre um prazer. E, em primeiro lugar, evidente que eu quero também agradecer ao poeta Rocha Pérez por ter me iluminado anos atrás. O título do livro era Jorge Amado, narrador do Brasil. E eu falei com o Fernando ao telefone, Fernando, não faça isso. Põe só narrador do Brasil. Fica muito melhor, etc. Eu agradeço demais a você, Fernando, porque eu acatei no ato. Nada como a gente ter ouvido a sabedoria dos mais sábios do que a gente. Sou muito grato. Mas o tema aqui hoje é outro. O tema aqui é Jorge Amado, mas não vim aqui para falar do meu livro. O tema é Jorge Amado e eu vim falar, depois de acertar isso com o Aleilton, sobre a recepção crítica de Jorge Amado no século XXI. E há uma coisa assim curiosa, porque Jorge, antes de falecer, ele deu uma declaração dizendo que após a morte dele, que ocorre no alvorecer, né, do novo milênio, no alvorecer do novo século, ele diz que anos antes ele disse, a título talvez de profecia, que após a morte dele ele iria passar por um período em torno aí de 20 anos de ostracismo completo e de total esquecimento. Eu não sei se ele estava blefando ou se ele estava, enfim, fazendo uma provocação, mas o fato é que ocorreu exatamente o oposto. E a minha fala de hoje vai ser exatamente mostrar aqui alguns números para vocês e para contestar o quanto, confrontar a realidade com esse prenúncio que ele fez, completamente equivocado, absolutamente equivocado. Eu fiz um rápido levantamento na minha estante e ontem completei esse levantamento na estante da Fundação Casa de Jorge Amado, e a recepção crítica do Jorge Amado nesse primeiro quarto de século é única. É única, tanto em número, em quantidade, e é única em qualidade, dada a quantidade de novidades que são, de sentidos novos que são acrescidos
a essa obra monumental, né? 45 livros publicados ao longo de uma carreira. E eu então coloquei aqui, determinei, 25 anos, os primeiros 25 anos desse novo tempo, e eu fiz questão de antecipar em um ano, para dar os 25, eu começo em 99, justamente com o livro da Rosana Patrício, né, que é de 99, e vou até 2024. E é impressionante. É impressionante. Entre 99 e 2024 são, até o momento, isso é um levantamento inicial, um levantamento primeiro, um levantamento ainda incompleto, são 20 trabalhos individuais. Quase que deu um livro por ano. São 20 livros analisando a obra de Jorge Amado, livros individuais. E mais uma quantidade enorme de outros livros coletivos. Eu vou começar pelos individuais. E começo pela Rosana, com seu trabalho sobre a Gabriela, de 99. Na sequência, nós temos a Ilana Goldstein, diretamente de São Paulo para a Fundação, para os arquivos da Fundação. Essa jovem pesquisadora que se arranca de São Paulo, vem para Salvador trabalhar no material de Jorge, e sai o Brasil Best-Seller de Jorge Amado, publicado em São Paulo em 2003. Na sequência você tem Ana Maria Machado, ninguém menos que a acadêmica Ana Maria Machado, em 2006, né? Romântico, sedutor e anarquista. Como e por que ler Jorge Amado hoje? Parecia um prenúncio desse boom Jorge Amado que vai ocorrer após a morte dele, contrariando a prescrição dele, contrariando o pensamento dele. E Ana Maria Machado não está sozinha. Ana Maria Machado está em ótima companhia. Está em companhia de Rosana Patrício, está em companhia de Jerus Pires Ferreira, uma intelectual baiana respeitada no Brasil inteiro, a partir de seu trabalho na PUC de São Paulo. Um trabalho memorável que ela faz em São Paulo. E ela se dedica, né, a trabalhar a Teresa Batista, pensando no leitor jovem, pensando no que hoje virou moda se falar, letramento literário, né? E ela não está só, porque aí o que ocorre? É curioso, nós, os que já viraram um certo período da vida, né? Não sei se por causa da gente ou não, a quantidade de jovens que estão se debruçando sobre a obra de Jorge Amado. Jovens estudantes, jovens doutorandos, fazendo as suas teses, jovens professores. E eu cito um deles, professor da Unesp, em São Paulo, Edivaldo Bergamo, ficção e convicção, Jorge Amado e o neorrealismo literário português, publicado em 2008 em São Paulo. E ele não está só, porque atravessamos o Atlântico, chegamos na Alemanha, encontramos outro jovem professor, que é o Marcel Vermel, que nos recebeu também lá, né? Que me ajudou demais com a tradução do original de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, né? Quando se diz que a versão brasileira, o próprio Jorge acusou isso, que a versão brasileira tinha sido alterada pelos integralistas de Plínio Salgado, etc, etc, etc. E eu falei, Marcel, me ajuda, pega o original alemão aí, vamos ver isso. E ele manda traduzido
E ele tem esse trabalho maravilhoso, que é a recepção da obra de Jorge Amado nas Alemanhas. Tanto na Alemanha, antes da unificação, na Alemanha, antes do muro cair, como era o Jorge na Alemanha Ocidental e como ele era lido na Alemanha Oriental. É um trabalho fantástico, porque todo um trabalho de recepção literária e em contextos políticos antagônicos. É muito interessante esse trabalho. E o alemão não está sozinho, porque tem outros e outros e outros pesquisadores, a exemplo do Marcos Roberto Santana, que aqui publica. Veja, de todos que eu estou falando, salvo engano, esse é o primeiro a ser publicado pela Fundação. Já tínhamos decorridos 9 anos dessa produção. Então não foi um trabalho de encomenda da Fundação Jorge Amado, de jeito nenhum. E aqui nós vamos ter o Marcos Roberto trabalhando Jorge Amado e os ritos da baianidade. Um estudo totalmente voltado para a Tenda dos Milagres, que Jorge sempre dizia que era o melhor livro dele, aquela coisa toda. Ao lado dele, nós temos outro jovem, o Gustavo Rossi, né, que publica em 2009, em São Paulo também, As Cores da Revolução, a literatura de Jorge Amado nos anos 30, que é outro trabalho importante também, em cima de um conteúdo que a crítica acadêmica do século XX descartava como algo menor, panfletário, sectário, etc, etc, etc. Eu sei que eu passei na USP para fazer o Jorge Amado comunista na literatura e socialismo, utopia e socialismo. Eu sei o que eu vivi ali. Eu acho que foi, assim, um dos momentos de maior desafio para mim. E na minha defesa, me desculpe esse parênteses, eu fiz questão de desabafar, até que eu estava comentando aqui antes, né? Na minha banca eu fiz questão de dizer que a Universidade Brasileira, via de regra, ela só lê aqueles livros que só ela lê. Aqueles outros livros que o povo lê, a universidade vira as costas. E eu falei isso e fui apoiado pelo João Luiz Lafetard, meu orientador, precocemente falecido. Fui apoiado pelo Davi Arrigucci, fui apoiado pelo Antônio Dimas. No dia a dia da USP, eles sabem, estavam, né? Agora já estão todos aposentados. Mas o Rossi também trabalhou essa questão. Nós temos uma outra paulista de origem anglo, a Marli Tutt, né, que trabalha a questão das traduções de Jorge Amado, Traduzindo o Brasil, é o nome do livro. Nós temos aqui na Bahia o Gildeci Leite, trabalhando com a ancestralidade e representação dos orixás na obra de Amado. Nós temos 3 livros de Benedito Veiga. Não é pouca coisa, né? Queria muito encontrar Benedito, saber como é que ele está. Eu admiro demais o trabalho dele, né? Eu estou resumindo aqui porque são 4 páginas e eu tenho 10 minutos. Parece que 8 minutos já se foram, né? Então deixa eu... Tá aí. Nós temos a tese de doutorado do Antônio Carlos Sobrinho, que é um menino que promete muito. Parece que ele está trabalhando agora no Federal de Sergipe, se não me engano, né? Nós temos o trabalho de Ciro de Matos, Saberes nas narrativas de Jorge Amado. Nós temos, não posso deixar de colocar, né, o trabalho de Ciro de Matos, o trabalho de Nelson Cerqueira, que é aqui presente, né, uma visita a Jorge Amado, né, que é uma coisa em que o individual, o subjetivo, né, a questão íntima está entrando, porque faz parte da história. Nunca se fala da história na intimidade das decisões, na intimidade das escolhas. E você vai lá, nessa origem, nesse recanto íntimo, e revelar isso para a gente. É um trabalho de muito fôlego. Você está de parabéns. Entendeu? Nós temos
a Josélia Aguiar, outra baiana, fazendo uma biografia que levou anos e anos e anos para terminar. Lembro de encontrar a Josélia em São Paulo. Como é que está o trabalho lá? Ainda estou na pesquisa, ainda estou descobrindo coisas. Eu estou futucando daqui e dali, estou mexendo daqui, colhendo depoimento. E o livro é um primor, porque não é aquela coisa maçante, cansativa, não é? Quer dizer, você tem toda a intimidade revelada ali dentro. Nós temos o livro de Roberto Amado, meu tio Jorge Amado, que é um outro depoimento. Não eu vou dizer que seja uma crítica literária, mas é um depoimento importante, porque o homem faz parte da obra. A obra não existe sem o autor, não é? Nós temos o trabalho de Jacques Salat, de quantas e quantas décadas, que esse gringo se interessa por Jorge Amado, não é? E a Bahia de Jorge Amado, nas lentes do estrangeiro, ganha outras cores, não é? Nós temos o trabalho de Lizir Arcanjo, né? A cidade da Bahia em Jorge Amado. Então por aí você já vê, eu fiz questão de comentar um por um, mas o tempo é muito curto, porque além desses 20, até agora, isso é um levantamento que fiz essa semana, comecei no domingo passado. Os livros coletivos. Gente, o trabalho de Miriam Fraga, o trabalho de Miriam Fraga na fundação é um trabalho impressionante. Como que essa mulher iluminou essa obra de Jorge Amado do jeito que ela fez. Um trabalho, acima de tudo, a meu ver, pedagógico, voltado para os jovens, voltado para os estudantes, que ela abria as portas e chamava todos eles. O microfone é de vocês, usem a palavra, escrevam. E a coisa não é impressionante, porque se eu tenho 20 títulos individuais, até o momento, pesquisados nesses 25 anos, eu tenho nada menos que 18 títulos coletivos. Muitos deles nascidos aqui nessa casa, a partir dos cursos Jorge Amado, que estão em livro, cujo resultado está aí, resguardado para o futuro. O curso Jorge Amado volta em outubro. Palmas para a academia novamente. Então você tem, de 2000 a 2024, 20 novos livros coletivos. Não, perdão, 18 livros coletivos, que se somam a esses 20 livros individuais coletados até agora, no período de 99 a 2024. Um Grapiúna do País do Carnaval, atas do primeiro simpósio internacional de estudos sobre Jorge Amado, Salvador, Fundação Jorge Amado, 2000. E aí não parou mais. É uma coisa impressionante, né? O livro organizado pela Alicia Souza em companhia de Humberto Oliveira, Heterogeneidades, Jorge Amado em Diálogo, publicado em Feira de Santana. Os livros de Ívia Alves, que são dois, né? As mudanças em torno de Gabriela e Dona Flor, e o outro de Ívia também, né? Que daqui a pouco estou mencionando, mas não é um só, são dois. O livro organizado por Rita Godet e Jacqueline Panjon, Jorge Amado, Leituras e Diálogos, de 2004. O livro, resultado do curso Capitães da Areia, segundo curso Jorge Amado, com apresentação de Miriam Fraga. O segundo, organizado por Ívia Alves, justamente com a Nancy Vieira, a Ide Almeida, Santana, Leituras Amadianas, de 2007. O livro que sai do colóquio 70 anos de Jubiabá. O livro que resultado do colóquio 70 anos de Mar Morto.
O livro organizado por Aleilton, Miriam e Evelina, Jorge Amado nos Terreiros da Ficção, de 2012. O outro volume organizado por Miriam e outros mais, também Jorge Amado e a Sétima Arte, totalmente voltado para as adaptações cinematográficas. E mais, o outro organizado por Aleilton, Miriam e Evelina, Jorge Amado, 100 anos escrevendo no Brasil, de 2013. Só esse de 2013 tem 29 capítulos assinados por 29 outros pesquisadores. São livros coletivos que têm um papel pedagógico importantíssimo na minha visão de professor. Outra organização de Miriam Fraga, juntamente com Aleilton e Evelina, Cacau, A Volta ao Mundo em 80 anos, de 2014. Mais ainda outro do mesmo trio, Jorge Amado, Literatura e Política, 2015. É uma produção que é anual, é uma coisa assim, impressionante esse volume. Acho que nenhum outro escritor brasileiro, eu falo como mineiro, Carlos Drummond não recebeu isso lá em Minas, Guimarães Rosa não recebeu um tratamento desse lá em Minas. Eu fico só nesses dois, não preciso mencionar mais ninguém. Verifiquem as bibliografias, você não encontra na Academia Mineira um volume de estudos sobre Guimarães Rosa ou sobre Carlos Drummond desse porte. De jeito nenhum. Isso é mérito de vocês. Isso é mérito da Bahia. Outra coisa, Benedito Veiga são 4 livros. Quer dizer, isso é uma dedicação que não tem adjetivo para explicar. Não? O segundo livro do Gildeci Leite, o livro de Marcos Silva e Marcos Tomelin, e aí eu quero chegar exatamente agora, em 2024. Pessoal, a USP acaba de se render a Jorge Amado. Finalmente. Aqui está o Dicionário Crítico Jorge Amado. Livro por livro, até os infantis. Então você recebe cada um estudo. E eu estou aqui, eu faço o capítulo sobre Jubiabá e recebi 2 livros. Um é o meu e esse é de vocês. E esse é da academia. Vou deixar aqui agora. Então a academia é aquela história. Eu defendi a minha tese nos anos 90 lá na USP. E eu sei o que eu passei por lá, tanto que eu falei aquela frase na minha defesa e fui apoiado por 2 professores, por 3 professores que eu admiro imensamente. Então vocês percebem, e claro, vou fazer agora a propaganda. 2024, aqui está o Narrador do Brasil, o título fornecido pelo Fernando Rocha Pérez. Esse é um livro baiano até na capa. Até a capa, Fernando. A capa é sua, viu, Fernando? A capa é sua, Fernando. Me puxou a orelha. Não, para com isso. Põe só Narrador do Brasil. Foi fechado. Então, somando tudo isto, nós já temos em 25 anos 38 publicações, sendo que 20 individuais e 18 coletivas. E essas 18 coletivas, somados, os 38 capítulos de um Grapiúna no País do Carnaval, mais 11 capítulos do Colóquio de Mar Morto, mais 17 capítulos do Terreiro da Ficção, mais 20 capítulos da Volta ao Mundo em 80 anos, e mais 24 capítulos do livro do webinário do Gildeci e 30 capítulos. Gente, qual é a soma, Eduardo? Deixa eu ver a soma aqui. 300 estudos. 300. São 300 estudos. 300. Tá bom, é um capítulo de livro, não é uma tese. Mas é o começo. Para o estudante que está na graduação, um capítulo de livro muitas vezes funciona muito mais do que uma tese.
Porque o estudante, ele tem 1000 coisas para fazer, tem a linguística, tem o espanhol, tem o latim, tem o grego, tem a literatura. Ele tem que ler 40.000 coisas. Então o texto curto é importantíssimo. Agora precisamos, qual é o desafio? E eu me encerro aqui, para a gente continuar conversando. Acho que eu já passei daqueles 10 minutos, 10 minutos virou meia hora. Vocês me perdoem que esse mineiro fala demais. Nós temos agora o desafio do mundo digital. Nós temos que publicar online, nós temos que publicar em e-book, nós temos que combater a cultura do PDF, porque o e-book ele é muito mais barato. Esse livro aqui, quem comprar e pagar o livro fixo, foi parte do meu acordo com a editora, ganha o e-book. Então o e-book, ele vai receber o e-book, ele tem que deixar o endereço para receber o e-book gratuito, e ele pode passar esse e-book para quem ele quiser. Porque quanto mais gente lê isso, melhor. Então é isso. Eu acho que Jorge se enganou. Isso aqui é aqui não, né? Vamos encher água aí, mas acho que não é aqui não. Eu acho que Jorge se enganou redondamente. Né? Aconteceu exatamente esses primeiros 20 anos, que ele previu um esquecimento, que ele previu um ostracismo para ele e para a obra dele. A obra foi para a Companhia das Letras, não é? E a recepção crítica dele triplicou, quadruplicou, quintuplicou, não sei como classificar isso, né? São 20 livros individuais em 25 anos, que se somam a 18 outros coletivos, e não está completa essa lista. Essa lista é parcial. Eu vou para amanhã, hoje ainda quero ver se eu recolho mais alguma coisa aqui. Porque é uma questão que vale a pena a gente estar colocando enquanto celebração. É preciso celebrar isso, né? É uma produção importante de um escritor que durante muito tempo foi relegado pela crítica, em especial, não pela crítica jornalística, mas foi relegado pela crítica acadêmica, né? Foi relegado durante muito tempo como um escritor menor, né? Justamente porque escrevia para o povo, né? Justamente por isso. E o que é o preconceito? Que não cabe dentro da universidade o preconceito. Não cabe, né? O unilateralismo na universidade. A universidade tem que ser múltipla, tem que ser diversa. E esses 25 anos estão comprovando a grandiosidade dessa obra, porque ainda falta muita coisa para ser explorada. Ainda falta muita coisa para ser explorada. Quando fui prescrever isso aqui, que tem uns 10 anos, que me tomou uns 10 anos, houve a pandemia, eu consegui concluir, mas eu tive que alterar uma série de questões, porque já estavam estudadas, recentemente estudadas. E, enfim, quando defendi minha tese, o meu primeiro trabalho, em 91, eu já tinha vasculhado a produção vigente no século XIX e deparado com todos aqueles preconceitos que sempre existiram e foram sempre publicados, né? E não vale a pena a gente colocar aqui, dada a desimportância, né? E eu termino citando Antônio Cândido, já que eu estou falando mal dos paulistas. Eu quero ressaltar que teve um mineiro lá, chamado Antônio Cândido, que se apaulistou, né? Mas que tem uma frase que é lapidar, né? O mal crítico é aquele que só vê os defeitos. E tem um outro escritor baiano agora, um menino, um jovem, que é o Itamar Vieira Júnior, que está sofrendo isso. Que tem gente que faz artigos inteirinhos só para falar mal do livro do rapaz. O Kant tem essa questão. E ele cita, e na verdade essa frase não é dele. Essa frase é de Mário de Andrade, que Kant repete. O mal crítico é aquele que só vê os defeitos. E quando Kant se debruça sobre Jubiabá, ele lembra disso. Esse eu escutei numa palestra do professor Antônio Kant lá na USP,
que parece que os colegas não levavam muito em consideração o que o velhinho falava. Impressionante isso, só o que estava nos livros. E ele, se referindo a Jubiabá, ele disse numa palestra que eu assisti: Jubiabá é uma obra-prima cheia de imperfeições. Porque o rapaz era um menino, ele só tinha 23 anos. Encerrou assim. E não contente, ele colocou: perto do coração selvagem de Clarice Lispector, eu dou a mesma distinção. Uma obra-prima cheia de imperfeições. Então ele está dando um exemplo, né? Quer dizer, ele chamou Jubiabá de obra-prima. Em pleno auditório, os pianos e o povo torcendo o nariz, mas ele puxou a orelha de todo mundo. Aquela maioria tinha sido aluno dele, ele podia fazer isso, né? Só, o mal crítico é só aquele que só vê os defeitos. E é isso. Eu acho que o século XX pecou muito por isso, e Rosana parece que deu um stop nessa onda de ver só defeitos, e você faz uma leitura de Gabriela que é sensacional. Então eu penso que você inicia um novo ciclo. Nossa. Eu acho. Você inicia um novo ciclo, porque vai abrir o Alfredo Bós e ver o que tem lá, né? Sim. É o mal crítico. Sim. É o mal crítico. Pode ser ter um bom historiador, mas é um mal crítico, porque no caso de Jorge só viu os defeitos. Tá bem? Eu fico por aqui, vamos conversar? Estou a fim de ouvir vocês. Nós agradecemos. Nós agradecemos Eduardo de Assis Duarte por esta apresentação, esse passeio crítico neste acervo de crítica literária do século XXI, que em certa medida vem fazendo uma revisão de muitos equívocos da crítica da segunda metade do século XX e que abrem perspectivas, né, como bibliografia, sobretudo para os pesquisadores de hoje, para os jovens mestrandos, doutorandos, que têm à sua disposição esse acervo crítico que você citou muito bem, pontuou e citou autores e obras e títulos, que mostra, por um lado, essa grande fecundidade crítica que a obra de Jorge Amado tem no século XXI e que aponta direções que a crítica do século XX não alcançou perceber, sobretudo antolhada pelo preconceito. Então, agradecemos muito a sua explanação, Eduardo, esse avant-première para amanhã, lançamento do livro, e franqueio a palavra aos presentes, às presentes. Boa tarde, colegas, amigos, amigas. Como a gente já tinha começado um papo bem rápido antes da sua fala, eu gostaria de enveredar um pouco por ele, que a gente estava falando exatamente desse preconceito da universidade contra Jorge Amado. Eu fui vítima dele, quer dizer, vítima, eu fui um dos alunos que passou por isso, exatamente na época quando o professor Davi Salles, e aí o senhor precisa incluir mais alguns livros nessa lista aí de teses de doutorado, porque o Davi Salles tinha acabado de regressar da USP. Sua tese de doutorado foi sobre o trabalho que tinha sido na década de 80, se não me engano, 82 ou 83, quando foi a mãe dele. E ele montou um curso só sobre a obra de Jorge Amado, que estava completamente apagada da USP. Ninguém estudava Jorge Amado. E ele, com todo o seu estudo, conseguiu quebrar essas barreiras. E eu não sei se essa tese dele foi publicada, enquanto o senhor estava falando aí, eu estava consultando aqui, há um livro publicado sobre os estudos dele, que se chama Davi Salles, 7 Momentos de Jorge Amado, foi escrito por Itana Nogueira Nunes. 7 momentos? 7 Momentos de Jorge Amado. Sabe me informar qual é a editora? Aqui,
Editora Universitária do Livro Digital. Saiu como São Paulo? Não, só consegui abrir a carta. Foi agora, na hora, procurando essa informação. Mas, além disso, eu gostaria também de acrescentar que, não sei se exatamente por causa disso ou não, no ano 2000 nós tivemos a Valink aqui em Salvador e houve uma mesa especial sobre a obra de Jorge Amado, da qual eu tive o prazer de participar, apresentando esse trabalho que eu tinha escrito para o curso de Davi Salles, do mestrado, que era sobre o tempo e que ele fez um estudo bem focado na questão de como o tempo e o espaço estavam presentes na obra de Jorge Amado e como isso era dimensionado para uma outra leitura, e ele faz uma leitura completamente crítica, moderna, que as pessoas nunca tinham observado. E um pouco mais depois, já como professor do curso de pós-graduação, eu tive o prazer de participar de uma banca de um polonês que morava aqui em Salvador, aprendeu português em 6 meses, falava português fluentemente e defendeu a tese dele sobre as traduções de Jorge Amado para o polonês. Olha só. E faz um estudo muito interessante, comparando como a política russa interferiu na tradução da obra na Polônia. E foi um estudo fantástico. Ele hoje voltou para a Polônia, continuou morando lá, chegou a traduzir João Baldo. Ele fez uma tradução para João Baldo e, infelizmente, nenhuma editora comprou. E ele ficou com acho que 1000 livros dentro de casa sem conseguir vender. Então, existem muito mais do que esses 30 apontados pelo senhor, e se for buscar em trabalhos, em congressos, tem muito mais. Até, olha, em poucos dias eu consegui vislumbrar 300 trabalhos. Só desses livros, desses anais, desses livros de recolha de textos apresentados em curso. Isso numa coisa sobre isso. Aqui é um trabalho que não é nenhum projeto de pesquisa específico. Foi um levantamento rápido que eu fiz para eu vir aqui conversar com vocês hoje, e estou anotando aqui, porque claro que está incompleto. É muito mais que 300. É muito mais de 300. O que nos deixa feliz, né? Claro, com toda certeza. Essa nova geração não tem esse preconceito, nem o preconceito da direita do século XX, que menosprezava porque era o trabalho de um comunista, nem os preconceitos da esquerda, depois que ele abandona o partido, compreende? E ele me diz na entrevista que tentaram censurar o livro O Subterrâneo da Liberdade dentro do partido, e ele disse: não mexo em nada, prefiro deixar sem publicar. Alguém chegou e disse: mas só tem putaria aí, numa reunião do partido. Logo em seguida, isso se expande, depois de Gabriela, porque o Jorge Amado agora virou isso aí, esse estereótipo, só tem safadeza e não sei o quê, é a mulher com 2 maridos. E quem é o escritor, quem é o romancista brasileiro que teve a coragem de construir 2 romances amplamente divulgados, amplamente consumidos, amplamente traduzidos mundo afora, cujas personagens centrais, tratadas como heroínas, no sentido mais tradicional do termo, embora prostitutas. Qual escritor brasileiro fez isso? Quem? A não ser ele. Então, ele teve preconceito por um lado, teve preconceito do outro lado, e esse livro aqui eu tento passar por cima disso. Porque não são 2 Jorge Amados, não tem 2 antes e depois de Gabriela. Vamos parar com isso. Jorge Amado é um só. É o que eu tento mostrar aqui. Então, eu agradeço demais sua contribuição, porque eu vou correr atrás dessas indicações aqui todas, porque isso merece ser divulgado.
Porque você tem um interesse pela obra, não é? Sobretudo entre os jovens. Sobretudo entre os jovens. Com as teses, com os artigos, com as coisas que estão saindo aí. Né? E é uma coisa que desmente aqueles preconceitos. Porque Capitães da Areia vendeu muito mais que Gabriela. Capitães da Areia já está perto de 3 milhões de exemplares vendidos só em português. Só em português. E um detalhe pitoresco. Sabe por aonde que eu fui convidado ano passado para falar sobre Jorge Amado? Na Universidade de Hanoi, no Vietnã. Tem 160, na época, 160 alunos fazendo português como segunda língua. Eu fiquei impressionado com isso. E a Embaixada do Brasil me liga, convidando para fazer uma palestra em Hanoi. Não, fica calmo, é online. Bem melhor. Porque senão você vai levar um mês inteiro para ir e voltar. Eu não ia chegar no Oriente e ficar 2, 3 dias e ir embora. Não é possível. Não é? Mas muito bem. Eu que nunca passei da África do Sul para lá, não conheço o Oceano Índico direito. Não é? 160 alunos vietnamitas estudando português e lendo Jorge Amado em vietnamita. E eu perguntei à professora, mas como é que vai ser isso? Não, fique tranquilo. O senhor manda o texto uns 15 dias antes, nós vamos traduzir para o vietnamita, vamos publicar no jornal da universidade, e quando o senhor falar, o senhor pode falar que vai ter tradução simultânea na hora. Eu falei, bom, então tá ótimo. Pois não é que teve gente levantando e fazendo pergunta? A moçadinha levantando e fazendo pergunta? E a professora, chefe do departamento, foi, assim, tornou-se alguém íntimo da Embaixada Brasileira em Hanoi. Tão íntima, o nome dela é Nguyen, não sei bem como, que as meninas lá da Embaixada apelidaram ela de Gabriela, ela ficou toda contente. Chegou na sala de aula e disse que eu sou a Gabriela de Hanoi. Então, quer dizer, o fato de ele estar em 49 línguas não é à toa. Não é à toa. Quer dizer, você pensar que tem uma juventude em Hanoi estudando português para ler Jorge Amado é algo assim fantástico. Pois não. Continua aberta a palavra, Liliana. Eu tenho a curiosidade de saber se a previsão negativa do Jorge Amado se traduziu nas novas edições. Está havendo novas edições de livros dele? Sim, sim. Então continuam lendo. Continua sendo lido. Não só estudando, pesquisando, mas também leitores. A Companhia das Letras que o diga. São comerciantes. O editor é comerciante. Se ele não tem público, ele não publica. Ele não publica. Estão publicando. Estão publicando a obra completa. E publicaram coisas que estavam inéditas, como as crônicas da Hora da Guerra, que foi Miriam que publicou aqui, a Hora da Guerra. Né? Publicou aqui. Mas a companhia, ela tem publicado não só os best-sellers, os grandes best-sellers dele, mas publicado livros pouco divulgados também. Isso tem acontecido. Tem acontecido. Com pós-fácios alentados. Com pós-fácios alentados. Isso é fato. Grandes pós-fácios, não é? Isso foi eu acho que não é nenhum favor. É obrigação deles. Porque eles estão lucrando com isso. Porque senão não estariam publicando. É uma questão, é o mercado. É uma questão de mercado. Né? Então eu acredito que não é só lá fora. Não é só. Porque são. Imagina, a tradução para o espanhol. Quantos países consomem essa tradução para o espanhol? A tradução para o inglês. Quantos países não consomem a tradução para o inglês? E vamos lá em frente. Francês,
alemão, etc. Em vietnamita, imagine, em vietnamita. E o meninado está estudando português, porque está amando a Bahia e apelidaram a professora de Gabriel. Bem, Eduardo, uma ex-orientando ali, professora da Unesp, quando eu dizer que eu muito feliz saber que você está aqui, que ela está como orientando, estudando a ordem do João. Que ótimo! E outra notícia também, professor de literatura brasileira da USP, que está aqui, mas é um jovem professor, Sim. está fazendo um estudo de pós-doutoramento, após um ano sabático, espécie de ano sabático, sobre a recepção da obra de Jorge na França. Na França. Ah, importantíssimo. Muito você, já comprou seu livro, é o professor Dr. Fábio Alves. Da USP. Da USP, professor de literatura brasileira. Chegou a comprar um apartamento aqui na Bahia, um flatzinho, está vindo sempre, virar no final desse mês. Ah, que ótimo. Que ótimo. Com certeza. Continua aberta a palavra, Rosane. Eu queria muito agradecer a Eduardo a referência à minha dissertação de mestrado. É dissertação, viu, gente? Foi mestrado que eu fiz na Universidade Federal da Paraíba. Teve briga. Eu digo, não, eu vou trabalhar já Amado e não vou trabalhar com essa visão preconceituosa que a gente vê na crítica de Vós e outros, não é com essa visão, é com outro olhar, entendeu? E aí uma determinada professora chegou para mim e falou assim, mas você não está batendo Jorge Amado, eu fiz que conceito você tem de crítica. O que é bater? Crítica é bater? Não é isso não. Eu não sei de onde eu tirei tanta ousadia. A mulher, a doutora lá, não sei das coisas, eu não sei como eu consegui enfrentar essa mulher. Mas teve briga. E era muito desagradável, porque eu ficava assim, você fala isso porque você é baiano. Eu digo, gente, não é, o cara é bom. O cara é bom de história, ele é bom de contar história. Não adianta minimizar ele, não adianta falar que eu admiro Jorge Amado porque eu sou baiana, porque não é verdade. Eu sou baiana, sim, graças a Deus. Deus me livre de não ser baiana. Mas não é porque eu sou baiana que eu admiro Jorge Amado. Não é porque eu nasci na Bahia que eu trabalho Jorge Amado, porque o cara é bom. Ele é bom de história. Entendendo? Teve briga, não vou dizer que não teve briga, teve até quase que, enfim, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu defendi muito bem. E eu estou me lembrando agora de Jorge Amado. Numa das entrevistas dele, ele fez assim, é o repórter. Ele era todo simples, né, com aquelas camisas coloridas dele, havaiana. Olha, o cara perguntou assim, você interfere na adaptação dos seus livros para o cinema, para a televisão? Ele fez, eu não interfiro em nada. Agora, o que eu não gosto da crítica é a safadeza. A crítica gosta de uma safadeza, é de uma safadeza. Eu não vou falar disso, não vou. A crítica era safada, né? Porque é exatamente essa coisa de, a crítica é exatamente esse equilíbrio entre o que você acha de bom e o que você não acha muito legal na obra. Você está ali para isso. Você também não vai ficar jogando confete, você é crítico, entendeu? Não interessa se eu nasci na Bahia, se eu nasci em... Você tem que ser crítico, você tem que ser honesto. E eu sempre falo para os meus alunos, quando você entra em sala de aula, você tem que se despir de seus preconceitos, de suas convicções, senão você não lê um livro como Dona Foice e os Dois Maridos. Você não lê uma Tieta do Agreste, que a personagem é uma cafetina. Está fazendo o maior sucesso a novela agora, reprisada. O maior sucesso. A novela reprisada de 35 anos atrás. As pessoas estão voltando a ler, estão lendo Tieta para acompanhar melhor a novela. Quer dizer, então, a gente vai fechar os olhos para um fenômeno desse, é um fenômeno. Agora, o que aconteceu com ele realmente foi uma injustiça que está sendo reparada. Entendeu? Veja, todo mundo lembra aqui o parecer de Rosa Weber, do Supremo, antes de se aposentar. Ela tinha um parecer citando Jorge Amado, falando sobre
o papel que ele protegeu as mulheres, como ele protegeu as mulheres, como ele deu o devido valor às mulheres. Não interessa se é moça de família, como dizem, né? Não interessa se é cafetina, não interessa que é Teresa Batista. A Teresa Batista é uma prostituta com um coração enorme, entendeu? Então ele deu esse valor, essa dimensão humana a essas mulheres, a esses tipos humanos muito relegados. Então isso tem que aparecer na crítica, isso tem que aparecer, né? Benedito Veiga, né? O querido saudoso Benedito Veiga, falecido há poucos meses, pouco tempo que faleceu, um pouco tempo. Não, muita gente não sabe, muita gente não. Eu só fui saber um tempo depois. Muita gente não sabe, né? Ele fez 3 livros sobre Dona Flor. Ele dizia que era o 3º marido de Dona Flor. Então, tá aí, por isso que eu digo, essas pessoas não. Tá aí a obra de Benedito para ser consultada, para ser avaliada, muito colaborador nosso, trabalhou com a gente em Feira de Santana durante 10 anos, participou dos cursos Castro Alves todos, entendeu? Então, estou me alongando um pouco para dizer que esse é o nosso papel, não é? Esse é o nosso papel, não é dizer que, como é que tinha lá no Bose, crônica maneirada de costumes provincianos. Gente, é reducionista demais. É muito mais do que isso, né? Mas do mesmo jeito que você brigou, eu quero dizer, me solidarizar com você, eu também brigo. E se precisar, eu continuo brigando. Continuo brigando. Porque ele realmente, o trabalho nosso agora é reler, né? Agora que eu estou aposentada, eu estou relendo, né, esses autores, né, esses clássicos, né? Vale muito a pena reler, né? Uma coisa é você ler com 30 anos, outra coisa é você ler com 40, 50, 60, mas ele, para mim, tem muito valor, continua tendo muito valor. Com certeza. Obrigado, Rosana. A palavra com o Fernando. Bem, Eduardo, eu sinto-me honrado por ter participado do seu livro sobre Jorge Amado. Sim. Ele é que rimou. Rimou. Poeta é poeta, né? E por isso mesmo eu quero abraçá-lo aqui publicamente, porque o Duarte é autor de um belo texto em um livro de poesias que publiquei há alguns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás. Ele está lá junto com a Evelina Rosso apresentando alguns poucos poemas de cunho religioso, estritamente religioso, e escrevi. Muito obrigado. Prazer enorme escrever isso. Você queria prefácio. Eu falei, pode ser pós-fácil? Porque eu tenho um vício. Eu, sobretudo poesia, eu pulo os prefácios todos. Eu leio no final. Eu leio primeiro o livro, depois eu vou lá. Porque eu não quero ninguém dirigindo minha leitura. E eu perguntei para ele, pode ser um pós-fácil? Ele falou, claro, então ficou sendo um pós-fácil. Mas é um ótimo livro, parabéns. Continua aberta a palavra. Eu vou. Nelson. Eu fiquei impressionadíssimo com sua pesquisa, com seu levantamento. Impressionadíssimo. Porque eu sou um desses proscritos que escreveu sobre a Yamaha. Eu nunca fiz uma leitura muito elogiosa de Jorge Amado. Não é meu perfil. Eu não elogio, nem eu jogo na cisterna. Eu fiz um estudo crítico, um estudo acadêmico, um estudo de pesquisa. Tanto que no meu livro, Uma Visita a Jorge Amado, que você gentilmente mencionou, tem um capítulo que é o Partido Comunista e a questão do realismo em Jorge Amado. Nesse capítulo,
eu mostro, consultando os anais do Partido Comunista Soviético, que eu leio hoje. Consultando os anais do Partido Comunista Soviético. A linha de trabalho que o partido queria determinava que o escritor progressista deveria seguir, Jorge Amado seguia literalmente. Sempre. Mesmo em 1954, quando eu estava em Moscou e soube da morte de Stalin e dos crimes de Stalin e da condenação total, quando o Partido Comunista, no 20º Congresso do Partido, acaba com aquela literatura elogiosa, proletária, e diz o seguinte: o escritor contemporâneo deve escrever sobre a realidade de seu povo, sobre o folclore de seu povo, sobre a vida dinâmica de seu povo. Foi chamado a Blasta 54. Depois disso, ele está ainda verdade em 53. Ele abraça essa ideia no Brasil, mas ele me diz, pessoalmente, eu fiquei sem escrever há alguns anos, porque eu não podia escrever alguma coisa contra Stalin. Eu vivi Stalin, ele era meu ídolo. Mas ele ficou 53 e 57, sem escrever nada. 57 ele escreve Gabriela Canela, dentro da nova linha do partido. É folclore, romance de costumes, romance de maneiras. É o que o partido queria desde 54. Gabriela Canela é nessa linha, e da nova linha adotada pelo partido. Então, não se pode dizer que Jorge Amado foi no Partido Comunista Antigo e outro no Partido Comunista Novo. Ele era o mesmo Jorge Amado do Partido Comunista Novo. Era o mesmo partido, só que o partido agora mudou a linha. Mudou a linha. Eu não queria mais ninguém escrevendo romance proletário. Queria escrever sobre costumes. Mas teórico por trás disso, dentro do Partido Comunista, era Maxime Gorky. Foi Gorky que escreveu a teoria do folclore. E o outro que se abraçava com Gorky nessa defesa, que Jorge Amado elogia várias vezes, é Mikhail Bakhtin, o país do carnaval. Aquele grande amigo dele, Rabelais, seu mundo. Magnífico. Ele vai lá para a Idade Média para mostrar isso. E aí, quando você olha a obra de Jorge Amado, algumas coisas, por exemplo, Capitães da Areia, que você mencionou, os personagens de Capitães da Areia são decalcados, são decalques dos heróis medievais. Aquela Dora é uma nórdica. O personagem é branco, com corte vermelho. Tudo aquilo ali é coisa medieval. Ele adotou e escreveu nessa linha. Só que a crítica menor, ela não tem conhecimento de literatura medieval. Então vai passar a deriva. Eu tenho um capítulo no livro que é sobre a literatura medieval e a obra Capitães da Areia, mostrando como o personagem são parecidos com personagens cristãos e resolvidos. Quer dizer, isso está em Jorge Amado. Por isso eu fiz um capítulo no livro sobre etnopoesia. Etnopoesia. Jorge Amado adota a etnopoesia como técnica literária. Só que muita gente nem sabe o que é etnopoesia. Então, Bahia complica, precisa um pouquinho mais de amparo, mas eu mostro isso claramente. Então, eu acho espetacular. Eu faço parte, eu dou aula sobre Jorge Amado na Universidade de Stanford University, na
Filadélfia. Em parceria com o professor lá da universidade. Esse ano mesmo a gente deu a aula sobre capitalidade para estudantes americanos. Eles continuam, daqui a pouco, essa nova tese. Eu fico extremamente feliz em ouvir sua pesquisa. E lógico, existem muito mais coisas. Eu fiz um estudo sobre a recepção estética de Jorge Amado na mídia americana. Ó, tem que publicar isso, hein? Está feito para publicar um dia desse. Com certeza. Mas eu acho que o mundo está aberto, tem muita coisa nova e a gente deve estar aberto para as novidades. Essa é a minha visão crítica da literatura. Isso pode ser com o Graciliano Ramos, que eu escrevi minha tese de doutorado sobre o Graciliano Ramos. Mas como a minha tese de doutorado foi sobre o Graciliano, eu fui muito elogiado. Mas quando eu escrevo sobre a Jorge Amado, aí eu não sou mais elogiado. Calma, né? Que me aguente, dá um espaço. Mas é isso aí. Parabéns. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado, Nelson. A palavra continua franqueada. Quero lhe agradecer, a gente começou a ver aquele início, e dizer que, como Nelson, estive no departamento de línguas e literaturas hispânicas, e Jorge Amado circulava na Universidade Norte-Americana na década de 80. Eu pude fazer a interlocução com os colegas interessados. E também, como eu já me ofereci aquele artigo ali, onde eu discuto as teses, né, em relação a ele poderia ser alguém com uma postura eurocêntrica, e que no momento em que ele tematiza as questões do sul da Bahia, né, em relação aos sírio-libaneses, por exemplo, a contribuição, então você vai dispor desse material e quero dizer que foi um prazer enorme que eu. Muito obrigado. Eu quero muito conhecer seu artigo, a gente poder conversar mais sobre Jorge Amado. Edilene ia falar. Efson Lima, Academia de Letras de Ilhéus, Terra de Jorge Amado. Da Terra de Jorge Amado, professor Eduardo. Da nossa terrinha. Da nossa terrinha, sul da Bahia, Ilhéus. Professor Eduardo, parabéns pela exposição. A minha pergunta, professor, com licença, é uma bobagem, mas eu gostaria de saber, mais ou menos, quais as motivações que levam, né, esses pesquisadores, essas pessoas a pesquisarem sobre Jorge Amado, né? Sei que tem aí um traço acadêmico, algumas, né, nesse sentido, mas de forma transversal. Quais são as outras motivações? O senhor conseguiu identificar aí na sua análise o que leva as pessoas a pesquisarem sobre Jorge Amado nesse momento, nesse quarto de século? Olha, eu ainda não tenho sinceridade, com sinceridade, eu ainda não tenho, assim, uma conclusão a respeito desses 25 anos. Isso dá uma tese, não é, Rosana? Acho que essa questão aí dá uma tese, esse tema dá uma tese. A recepção crítica de Jorge Amado no primeiro quarto do século XXI. Isso dá uma tese, tranquilamente. Ver as principais tendências dessa crítica, para onde que ela caminha, etc. Isso é um trabalho que surgiu da minha conversa aqui com a Leilton na semana passada, não foi isso, Adelino? Então é uma coisa muito superficial, muito inicial ainda, mas eu posso, sei lá, eu imagino, não tenho ainda dados concretos para afirmar isso assim objetivamente, mas eu imagino que na cabeça do estudante, do jovem que faz mestrado, que está fazendo doutorado, ou até fazendo uma graduação, e ver seus professores de graduação só ficarem em Clarice Lispector e Guimarães Rosa e nada mais ninguém, compreende? Eu acho que isso incomoda um pouco também. Isso incomoda muito. E a vontade de ir para algo diferente, de ir para algo novo, de acrescentar alguma coisa ao discurso hegemônico.
nas salas de aula das nossas universidades. Eu acho que isso é típico do jovem. O jovem que por natureza ele é contestador, né? Como eu fui naquele tempo que eu tinha cabelo e tal, e eu via meus professores. Eu me apaixonei por Jorge Amado na minha adolescência, quando eu li Capitães da Areia. Eu tinha 14 anos por aí, e mudou minha cabeça. Mudou minha cabeça completamente. Eu venho de uma família extremamente conservadora, que bateu palma em 64 e tal. E eu comecei a abrir a cabeça na sequência, quando começo a ver tudo aquilo. E me impressionou demais aquele menino que só roubava livros e que é apelidado de professor. E ali está o lado poeta do Jorge, o lado poético. O menino que rouba os livros e que a maioria dos meninos ali não sabe ler. Ele frequentou 1 ano e pouco, se alfabetizou, conseguiu ler, e ele só rouba livro. Porque de noite ele lê, e uns e outros vão chegando, e ele começa a ler em voz alta. E isso não é nada perto do que ele faz depois. O que ele faz depois? Todo mundo vai dormir, e o professor pega os livros e esconde dentro da parede. Dentro da parede do galpão onde eles dormiam. Por quê? Porque senão os ratos podiam ir lá roer o livro. Que metáfora! O livro como um tijolo do futuro, a parede que vai resgatar esses meninos. E um deles vai ser militante, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo. De uma hora para outra eles crescem. Esse romantismo me ganhou. Eu tinha 14 anos. E eu falei, eu vou ser professor. Eu quero ser professor. E a ideia de você construir uma outra sociedade, uma nova sociedade. O lado da utopia, né? Nenhuma sociedade vive sem utopia. Senão a gente entra na depressão e se mata logo. Né? O que nos mantém vivo é acreditar que amanhã vai poder melhorar alguma coisa nessa nossa vida. Que a gente pode fazer alguma coisa. Não é? Então o menino esconde o livro. Olha que metáfora. Na parede do galpão. Quer dizer, uma parede construída com livros. Quer dizer, é o romance de formação. Ele, naquela época, eu não sabia o que era Bildungsroman. Olha o que é isso. O livro que constrói o futuro. O romance de construção. Um romance de formação. Não é? É fantástico isso. Quantos anos tinha o cara? O cara tinha 20 e poucos anos. E me escreve isso. Então realmente tem que ser polêmico. Tem que ser polêmico, porque você não está simplesmente repetindo aquilo que o público quer ler, como muita gente acusou. Como muita gente acusou. Eu até imagino que o público quisesse sim mais um romance em que a heroína fosse uma prostituta. E ele escreve, só que ela não é só isso, ela é também cafetina. Quer dizer, não tem ninguém perfeito. E aí isso desmonta qualquer crítica do unilateralismo, do estereotipia, etc, etc, etc. O que é a Tieta? Ela é boa ou ela é má? Ela é a prostituta ou ela é a Joana d'Arc do sertão? E essa crítica vem dizer que ele é unilateral? Como assim? Que ele é só estereótipos? Então eu penso que há muito que ser escrito ali, gente. Há muita coisa que tem que ser escrita. Essa obra precisa ser relida nas nossas escolas, nas nossas faculdades, entende? E que bom que a escola hoje já não tem mais preconceito contra o palavrão, não tem preconceito contra o sexo, não é? Os adolescentes hoje não se espantam todos, não é? Porque isso aí é linguagem das redes sociais, está aí, não é? Esses tabus todos caíram, não é? Substituídos por outros, né? Bom, claro,
não há avanço sem retrocesso. Você está vendo o que está dando que o livro do João Tenório, né? Do Jefferson Tenório. O Jefferson Tenório. Agora, eu gostaria de fazer 3 comentários rapidinhos. Por favor. Me permite. Porque um deles é em relação àquela questão que a gente tinha começado a comentar no início, em relação ao preconceito contra o Jorge Amado. Eu estrelei que na Faculdade de Direito, no Instituto Lucas, nosso, o diretório se chamava Jorge Amado. E recentemente mudaram para homenagear uma professora que tem professores que gostam muito dela e tal, mas eu não entendi até que ponto isso não houve preconceito por detrás. Uma coisa. A segunda é uma anedota. Eu passei o carnaval em Ilhéus e fui visitar alguns lugares de Jorge Amado, sempre tirei minha foto com a estátua dele lá. E quando eu estou saindo do como chama aquele restaurante onde está? O Vesúvio. Passa um casal, né? E eu conversando, eu estava lembrando do meu amigo, mas olha, poucas cidades no mundo têm esse privilégio de ter um turismo baseado na literatura. Aqui, essa cidade é muito mais conhecida pela literatura do que pelo cacau em si. E passa um casal e me contradiz. Pergunta o que era aquela casa ali. Aí o marido, deve ser que um personagem da novela de televisão. Não é verdade? E a terceira, qual era? Eu esqueci. Não é um comentário, não. Eu observei uma vez que o jovem do exterior que se interessa pela língua, o português, ele tem uma ligação especial com o próprio canal. Por exemplo, os jovens portugueses, as jovens portuguesas, elas tinham uma intenção e um entusiasmo com a leitura. Eu me lembrei daquelas 2 intérpretes na Rússia. Uma já tinha lido de Jorge Amado tudo, e eu fiquei assim, entusiasmada, entendendo? Então, isso é muito interessante, porque no exterior, Jorge Amado desperta, talvez, hoje, um maior fascínio do que propriamente aqui no Brasil. Com certeza. Isso é uma hipótese. Quer dizer, Jorge Amado é falado por muito. Na França, meus colegas psicanalistas também, sempre falou de literatura, Jorge Amado. Então, e esse exemplo da Rússia, não foi também? E essa moça ainda pediu que nós mandássemos um livros para ela levantar outras edições, porque eram leitores de Jorge Amado. Tem uma coisa curiosa, também é uma anedota, essas anedotas todas são pura realidade histórica. Isso é realidade histórica. O que era Portugal naquela época? Portugal é um país muito mais atrasado, muito mais fechado moralmente do que o Brasil. Portugal proibiu Jorge Amado de pisar lá. Ele já tinha abandonado o Partido Comunista desde meados, ou formalmente, né? Desde meados da década de 50. E passaram-se mais ou menos uns 10 anos e ele continuou proibido de pisar em Lisboa, de pisar em Portugal. Tem aquela famosa cena em que o José Saramago, querendo fazer uma homenagem ao Jorge, organiza um jantar com a fina flor da intelectualidade lisboeta, em homenagem a Jorge Amado, onde? No aeroporto, porque ele não podia sair do aeroporto, ele não podia pisar em Portugal fora do aeroporto. E o que o Saramago fez? O Saramago não deixou por menos. Pois vamos fazer um jantar em homenagem ao aeroporto, ao Jorge Amado, no restaurante do aeroporto. E mesmo assim, ele teve que pedir autorização ao governo, a PIDE, a famosa Polícia Internacional, como é que é? Polícia Internacional de Defesa do Estado, PIDE, do Salazar. Mesmo que depois da morte do Salazar, o Marcelo Caetano manteve tudo. Pois muito bem, a foto é maravilhosa.
Está lá, numa mesa do tamanho dessa aqui, a fina flor da literatura portuguesa sentada ao lado dele e de Zélia, e os policiais da PID tinham um ali, outro aqui, outro lá, gravando tudo. Jorge Amado só conseguiu o salvo-conduto para entrar em Portugal em 1966, quando ele lançou Dona Flor. Até então, todos os livros de Jorge Amado, imagina, gente, Dona Flor, quantos livros? Mais de 10 tinham sido já publicados. Todos circulavam sorrateiramente na calada da noite, que nem a vida de Luiz Carlos Prestes no tempo do varguismo, de mão em mão, na calada da noite. As pessoas faziam foto e mandavam as fotos. Hoje é moda fazer foto, não é? Porque tem o celular. Imagina isso em 1940. E em Lisboa a mesma coisa, em 50, em 55, em 60. A primeira vez que Jorge Amado lança um livro em Portugal, em 1966, em Lisboa, e eu fiz questão de botar o parecer da PID, está aqui, o parecer do censor da PID, liberando Dona Flor. Eu posso ler para vocês? Vocês permitem? Eu olhei assim, isso é um documento histórico. Isso. É um documento histórico. Deixa eu ver aqui, Dona Flor, onde é que está a Dona Flor? 114. Vejam só o parecer. Está publicado, isso está na internet, tá? Esse parecer, ele foi publicado no jornal O Globo. E ele circulou. E o parecer diz o seguinte: relatório número 7.882, autor Jorge Amado, editora Martins, São Paulo, procedência, adquirido pela PID. Tá? Os livros eram adquiridos pela polícia secreta, pela polícia política. Diz o censor: romance 100% brasileiro, de índole muito maliciosa, em que são descritas algumas cenas pouco edificantes, senão imorais. Porém, a beleza da prosa e a delicadeza com que são apresentadas as brejerices forçam-nos a uma certa condescendência favorável na nossa apreciação. Uma vez ou outra aparece uma palavra obscena, o que, aliás, está muito em voga nos escritores da atualidade. Atendendo à categoria literária do autor, com A maiúsculo, e ao facto de que o livro ser volumoso e caro, o que de certo modo só o torna acessível aos adultos e não a todos, proponho que esse livro seja, entre aspas, autorizado. Ao leitor, o leitor Estevão Martins, relatório PID, Polícia Internacional de Defesa do Estado, Lisboa, 16, não, como é que é? Emitido em Lisboa, 1966, liderando o romance em Portugal pela editora Europa América. Isso foi publicado no jornal O Globo e está no site do jornal O Globo, tem aqui o endereço, eu acessei em março de 21. E a foto é essa. É a primeira vez que ele pôde lançar um livro em Portugal. Ele já não era mais perseguido aqui desde 55. Ele sai do partido. Então vocês imaginem o que é isso. O que é isso, a importância dessa obra, fora do Brasil também, nos contextos específicos de cada espaço, de cada lugar, não é? Aí vem muita gente dizer, mas o Partido Comunista ajudou, abriu as portas, foi traduzido na Rússia, o sujeito, ele era um menino de 20 e poucos anos, já estava traduzido para o russo. Ele nasceu em 12, em 37, aos 25 anos, ele já tinha livro publicado em russo.
dos primeiros autores brasileiros, se não o primeiro, a ser publicado no curso, não é? O nosso grande amigo Paulo Bezerra, paraibano Paulo Bezerra, maravilhoso tradutor do Bartim, tradutor de Dostoiévski, passou um problema de saúde recente, mas está bem, está em casa. Tradutor de Meletinsky, a poética. Tradutor de Meletinsky. Paulo viveu 8 anos em Moscou, porque ele era menino do operário da Monarch, e ele era do sindicato, e ele era da Juventude Comunista. Em 63, no fim do ano, férias, um grupo de jovens é mandado pelo partido para fazer um curso de formação política em Moscou. E lá ficaram 8 anos, porque veio o 1º de abril e o mentor do convênio reuniu todo mundo e disse: olha, vocês não vão poder voltar para o Brasil. E o Paulo, inclusive, confirma uma coisa que eu achei que era uma anedota. Nós estamos tirando o nosso pessoal de lá de submarino. Parece que o Prestes foi levado de submarino. O Paulo falou isso. Isso foi dito para os estudantes brasileiros que estavam lá. Resultado: exílio, 8 anos. Mas tem um detalhe, disse o coordenador: aqui todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que estudar. E o senhor, o que o senhor quer estudar? O Paulo virou e disse: eu quero fazer letras. O monitor achou estranho e tal, submeteu à direção, mas a direção aprovou. E ele foi aluno de boa parte daquelas pessoas sobre as quais ele escreve hoje. Não é? E o Paulo me disse isso. Eles iam permanentemente, nas férias sobretudo, visitar as fábricas. As fábricas tinham bibliotecas. As fábricas tinham bibliotecas. E ele, certa vez, numa determinada fábrica, numa cidade do interior da Rússia, bem distante de Moscou, olhou que tinha uma fila assim, e operários tinham acabado de terminar o turno da tarde e estavam enfileirados na porta da biblioteca. E aí foi perguntando. E o que as pessoas estavam querendo? Jorge Amado em curso. Jorge Amado em curso. Em 88, na entrevista que eu fiz com o Jorge Amado, e a USP não permitiu que a entrevista fosse incluída na tese. Não, o nosso modelo aqui não comporta entrevista na tese, não. Eu falei: poxa, vou ter que deixar para o livro. E nem no livro eu conseguia colocar tudo. Agora vai sair a 3ª edição do Romance em Tempo de Utopia, e eu quero colocar a entrevista completa. E nessa entrevista eu perguntei: quantos livros você já vendeu na Rússia, Jorge? Na União Soviética? E ele me respondeu assim: mais ou menos uns 10 milhões. Falei: puxa, quanto dinheiro, hein? Brinquei com ele. E ele disse: não, a União Soviética não é signatária do Acordo de Helsinki. Não ganhei 1 centavo. Não ganhei 1 centavo. Eu vou botar isso na nova edição do livro. Vou colocar tudo isso. A União Soviética não era signatária do Acordo de Helsinki, do direito autoral internacional. Isso foram 10 milhões. Gente, parece que hoje já passou de 50 milhões, né? É uma coisa assim, monumental. Então tem essas coisas, os operários fazendo fila para levar o livro de Jorge Amado para casa. As fábricas tinham bibliotecas. Imagina. E falando da internacionalização, para me deixar, você falou em Portugal, aquele orientalismo de Portugal,
E justamente a Saramago também, na casa de Saramago, tem um espaço especialíssimo, imenso, dedicado a Jorge. Eram muito amigos, né? E a Pilar faz questão de mostrar aos visitantes, né, quando eu esteja lá e o centenário de Jorge, comemorado, Jorge não estava fazendo, já estava morto, não estava fazendo divulgação do livro, e o centenário comemorado em Paris, na Sorbonne, em Coimbra, na França, Coimbra, tudo. Quer dizer, eu participei do centenário na Sorbonne, 2012, centenário de Jorge, em Coimbra, na Universidade de É o grande nome da literatura brasileira fora do Brasil, é ele. Bom, aí é uma outra questão. É o concurso. Na Polônia, tudo quanto era canto que você passava tinha cartazes no problema. Agora de El Calafate a Praga, qualquer cidade tem Jorge. E esse documento ele fez a tradução de um dos livros de Jorge Sand, ganhou muito bem. Mas os tempos tem que dar das mulheres, não é? Lá em São Jerônimo, Bem, meus amigos, minhas amigas, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, chegamos aqui no nosso limite de tempo. Eu quero agradecer profundamente a Eduardo de Assis Duarte. Nós poderíamos emendar a quinta com a sexta, né? Esperar a hora do lançamento aqui conversando. Mas vamos fazer uma pausa. Exato. Eu quero registrar a presença de 3 graduandos, 2 graduandos, uma graduanda em letras do nosso Instituto de Letras da UFBA, Luan Adoniran e Marjorie. Uma salva de palmas para os estudantes. Vocês têm agora na memória esse momento em que ouviram na Academia de Letras da Bahia essa explanação de Eduardo de Assis Duarte, seguramente o maior estudioso da autora Ramada hoje neste país. Discordo. E quero agradecer a Constância Lima Duarte, que o trouxe para falar conosco. Agradecer a Constância por este exemplar de escritoras mineiras contemporâneas e Invenção, Memória e Resistência, que é resultado da sua pesquisa na literatura e literatura feminina mineira, e com certeza é um livro que é exemplar para quem pesquisa a literatura das mulheres, porque, em sendo um conjunto de textos críticos sobre autoras mineiras, tem aqui uma concepção teórica, uma concepção metodológica que pode suscitar a pesquisadores de outros lugares como a Bahia seguir o caminho que a gente também teve, de repente, aqui, escritoras baianas, contemporâneas, Invenção, Memória e Resistência, porque, de fato, é uma vasta literatura produzida neste país que está a merecer mais atenção de críticos e organizadores de volumes. Então, muito obrigado a todos e a todas. Chegamos ao fim da 3ª sessão ordinária da Academia de Letras da Bahia, no ano de 2025. Quero agradecer aqui nossas colaboradoras, Marina, Eliane, Patrícia, Bruno, Valmiro, Ricardo, que preparam o cenário para que a gente possa atuar. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Ainda temos tempo para um cafezinho, um bolinho. Está encerrada a sessão.